mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, fazendo menção da palavra, do Senhor, e para também expressarmos aquilo ao qual o Senhor nos chamou e é fiel para cumprir cada palavra que foi dita, não só a mim, mas a cada um dos irmãos. Vocês creem? Quantos creem que existe uma promessa, uma profecia, que você será abençoado? Quantos recebeu essa profecia da parte de Deus, que você vai ser abençoado? Eu recebi. E eu estou sendo fiel a Deus, e Deus tem sido fiel, porque Deus tem cumprido tudo aquilo que falou para mim, não hoje, mas há muitos anos atrás. Irmãos, sem perda de tempo, queria convidar os irmãos para lermos a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 15, do verso 1. Amém? Peço os irmãos que fiquem em pé, não em reverência a mim, mas ao Senhor nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais da além daquilo que pedimos, nós pensamos. Amém? O título da minha Bíblia diz assim: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Amém? Lemos para ganharmos tempos. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e grande Altíssimo o seu galardão. Então disse Abraão ao Senhor: Que me dera, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: Eis que não tem me dado filhos, e o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra ao Senhor a Abraão, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será, esse sim será o teu herdeiro. Esse irmão pode se sentar. Irmãos, essa palavra é uma palavra tremenda e profunda. Se nós começarmos a entender um pouquinho desse patriarca chamado Abraão, se você for olhar aí, o nome dele ainda não se chama Abraão, o nome dele ainda se chama Abrão. E uma dessa passagem, irmãos, que me chama muita atenção, e eu falo para os irmãos que hoje eu fiquei o dia todo em espírito de oração e foi difícil. Hoje foi um dia muito difícil demais. E eu peguei meu carro junto com a minha família, nós saímos, fomos para a casa da minha sogra. Falei assim: eu quero um pouquinho de sossego hoje, porque eu preciso meditar. Peguei alguns livros, fui tentar ler o livro, não consegui, porque estava com uma baita dor de cabeça, não consegui ler nada. E no finalzinho ainda, agora de tarde, a minha cunhada quebra o pé, agora de tarde eu tinha que levar ela para o socorro. Mas eu falei: Senhor, a cadeira quebrou e ela quebrou o pé. Eu falei: Senhor, não posso levar, porque se eu for para a UPA, não vai dar para ir para o culto. Falei: liga para o meu outro cunhado que ele leva, porque hoje eu tenho um compromisso inadiável. Graças a Deus. E para a honra e glória do Senhor, estamos aqui cumprindo isso. Porque o Senhor, Ele fica nos observando, Ele fica nos analisando com pequenas coisas. Não é nas grandes coisas, mas são nos detalhes. É no detalhe que faz a diferença de servirmos a Deus e não servirmos a Deus. E eu estava mais ou menos com um pé lá dentro e o outro pé aqui fora. Mas eu tomei uma posição diante do Senhor e falei: Senhor, se for para te servir, é para servir. Se não for, eu fico lá onde eu estava. Mas aqui, nessa casa, nessa família, eu encontrei um abrigo. Encontrei pessoas que me ajudaram, pessoas que realmente, como a pastora Yara Silva, antes mesmo de me conhecer minha família, ela visitou a minha casa, junto com as irmãs, os irmãos foram na minha casa. A gente não fazia
ministério ainda, ela esteve lá na minha casa, fez uma oração pela minha família, pela minha esposa, e eu estava lá na cama, eu estava meditando, elas estavam na sala, e eu recebi um telefonema da empresa onde eu estava prestando serviço. Eu estava trabalhando numa empresa, para vocês terem uma ideia, mas você não sabe, eu estava mais ou menos 5 meses sem receber pagamento. Como é que você trabalha numa empresa e fica 5 meses sem pagamento? E eu ainda estava ali sendo fiel. Mesmo a empresa com meu pagamento atrasado, eu estava trabalhando para a MRV, encarregado geral da MRV, e a gente estava com o salário atrasado porque eu tinha certeza que a gente ia receber. E quando recebesse, seria bênção. Só que não foi dessa forma. E ali desfizemos aquele trabalho, não fui trabalhar mais na MRV, pedi conta, tive que colocar a empresa na justiça porque a gente sabe que tem família, mas mesmo assim, se eu estivesse esperando receber o pagamento deles até hoje, minha família estaria passando necessidade. Mas o Senhor foi fiel. O Senhor nos abençoou. E quando a gente achou que não tinha mais solução, eu falei, minhas filhas, vamos para aquela igreja onde as irmãs que eram aqui em casa. Vamos lá naquela igreja, é lá que nós vamos ficar. Ela nem acreditou quando eu falei isso para ela. A gente vai lá naquela igreja onde você estava lá, naquela igreja, é lá que nós vamos ficar. Nós fomos lá. E eu tive aqui, os irmãos nos receberam de braços abertos. E para resumir, vim para cá e não fiquei muito firme, porque eu tinha uma história. E eu falei assim, eu não quero ficar em púlpito, não quero ficar pregando, então eu vou dar uma descansada aqui, vou me esquecer um pouquinho. E eu não quero ficar pregando, eu não quero ficar ministrando. Porque Deus sabe o propósito do meu coração. Para os irmãos que não sabem, eu já preguei muito. Já fui para fora, preguei em São Paulo, Curitiba, Santa Catarina. Eu tive em torno de 5 a 6 CD gravados, um DVD gravado, e eu larguei tudo isso. Era secretário, depois fui diretor de uma convenção, eu abandonei tudo e estou recomeçando do zero. Mas o que tem isso a ver com a história de Abraão? Tem tudo a ver. Porque nós, quando nos entregamos a nossa vida para Jesus, muitas das vezes em nossa vida nós temos que renunciar a algumas coisas. Quando nós queremos servir a Deus em verdade e em espírito, nós temos que abrir mão, até mesmo da nossa parentela, da nossa família, daquele que muitas vezes está em volta de você. E às vezes, irmãos, abrir mão de algumas coisas é muito difícil. Você está convivendo ali com seus familiares, com seus parentes, é muito difícil de você sair. Imagine para Abraão ali com seus pais, com seus irmãos, e o Senhor fala para ele, sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O Senhor não tinha mostrado a terra para ele, o Senhor ainda ia mostrar. E ele obedece a voz do Senhor e despede do seu pai, despede da sua mãe, despede do seu irmão e vai e segue o caminho. E seguir o caminho, ele na sua trajetória, ele vem caminhando, seguindo os passos do Senhor e começa a ter alguns problemas. Ele primeiramente tem uma notícia que o seu irmão Harã morre. Depois, em seguida, irmãos, tem outra notícia que o seu pai Terá também falece. E mais um pouquinho adiante, ele descobre que a mulher que ele escolheu para ser a esposa dele é estéril, não pode lhe dar filho. Então ele se encontra desanimado, porque é muitas perdas, é muito problema. Poxa, eu estava lá no meio da minha família, eu estava bem, estava todo mundo bem, eu saí, meu pai morreu, meu irmão morreu. E agora? Aí ele se assenta, ele fica prostrado, parado, muitas das vezes é o que nós fazemos, o
por causa da dificuldade, por causa dos problemas, nós paramos, nós ficamos estagnados. Muitas das vezes, por causa da adversidade, nós paramos, deixamos de acreditar que existe uma promessa. Muitas das vezes são tantos os problemas da nossa vida, tantos problemas que nos perseguem, que nós deixamos de acreditar em uma promessa que Deus nos fez, que nos abençoaria. E com Abraão também não foi diferente. Quando ele descobre que sua mulher estéril não poderia continuar a semente dele, aí que ele ficou mais triste, porque não havia como continuar. E o Senhor havia feito, no capítulo 12, o Senhor havia feito uma promessa que faria ele pai para a multidão. Como poderia ser pai se minha mulher é estéril? Como é que poderei ser eu pai de uma nação se a única mulher que eu tenho, ela é estéril e não pode me dar filho? Mas os planos de Deus não é igual ao meu e não é igual ao seu. Os planos de Deus são diferentes. Quando Deus ele fala, ele cumpre. E quando o Senhor veio e uma visão falou para ele que aquele não seria o herdeiro dele, o servo que ele tinha da nação de Eliezer, o Senhor falou para ele: esse não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. E nós vemos que no capítulo 16 de Gênesis, Deus muda o nome. Deus pega e muda o nome de Abrão para Abraão. Quando Deus muda o nome de alguém, é mudança de caráter, é mudança de personalidade. Muitas das vezes, antes de sermos evangélicos, nós éramos muitos, não sei a integridade, mas muitos era picareta, mal pagador. Muitos daqueles que faziam as coisas, cumprem, não pagam, prometem, não cumprem. Só que quando temos um encontro com Jesus, é diferente. Quando nós encontramos, quando Deus começa a viver em mim, eu começo a viver em Cristo, as coisas passam a ser diferentes. Aquele Paulo picareta agora vai ser Paulo pagador. A Maria caloteira agora vai ser Maria honesta. Porque o Espírito Santo de Deus está em mim. E sabemos aquilo que tudo que está errado, nós vamos passar a fazer certo. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus agora está mudando a personalidade aqui. Deus mudou a minha. Irresponsável, descompromissado. Deus quer pessoa compromissada. Deus quer pessoa com caráter. E uma das coisas que Deus mais gostava em Abraão era o caráter. No capítulo 17, o Senhor fala para ele: anda na minha presença e seja tu perfeito. A gente que somos servos de Deus, temos que estar na presença de Deus, temos que ser perfeitos. Se não somos, buscamos ser. Se há alguma coisa ainda que não te faz ser perfeito, procure mudar, porque o Senhor vai se agradar disso. Aquilo que te faz se afastar do amor de Deus, procure, porque isso é mudança de história. Muitas das vezes, mas Deus ainda não fez a obra na minha vida, porque eu preciso mudar primeiro. Para que o poder de Deus venha, para que a graça de Deus venha, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Tem que haver uma renúncia, tem que abrir mão. E abrir mão não é apenas sair do meio da sua parentela, mas é sair do meio daquilo que afasta você da presença de Deus. Sair do meio da sua parentela é sair do engano, é sair daquilo que te afasta do meio. Se o seu vizinho, se você fica acostumado a ficar no meio, se fulano que você está convidado para ir para uma festa, e chegando lá tem cerveja, tem bebida, não temos que participar desse maná. Temos que nos afastar. Isso muitas das vezes impede o agir de Deus nas nossas vidas, impede o agir de Deus de superabundar a graça em sua vida. E muitas das vezes é muito difícil. Sabemos que não é fácil. E o Senhor Jesus Cristo disse que não seria fácil para ninguém. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Temos que nos animar. E a promessa do Senhor
ela está acesa a cada um de nós. Mas anda na presença de Deus. Esse é o teu perfeito. Eu agradeço a oportunidade de vocês. Eita maravilha do céu. Deus usa de benevolência com cada um, né? E nós temos uma palavra viva e eficaz e objetiva. Entenda! A palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E cada um dá um recado do Senhor de uma maneira. E hoje, irmãos, eu estou entendendo, né?